a Conferência Nacional foi uma grande conquista na época dos movimentos sociais, a partir do fora da reforma urbana, nos anos 80, ainda na época da ditadura, inclusive os arquitetos, né, no caso particular, estamos demandando, eu como arquiteto, desde os anos 60, que entrou na reforma urbana, na pauta das reformas de base do João Goulart, além da reforma agrária, né, que ficou mais conhecida, mas tem a reforma urbana. Então, depois veio o golpe militar, isso aí morreu, ficamos na resistência, na clandestinidade. Isso foi sendo retomado com a crise dos anos 70, das greves no ABC, enfim, aí surge Lula, e, paralelamente isso, retomam as lutas urbanas, que é a questão das ocupações, do processo de irregularização fundiária enorme nas periferias. Os militares não deram conta disso com relação aos conjuntos habitacionais de Coab, eles voltaram ao mercado, e gerou um passivo gigantesco, em que o último general Figueiredo começou a admitir vamos dizer, não mais criminalizar as favelas, né, incendiar as favelas, porque achavam que o modelo do operário, de dois filhos, né, olha só coisa, dois filhos na época, o cara tinha 4, né, na época média, era o ideal. Então, quem entra na favela é bandido, sujo, etc. Então, eles mandam não queimar a favela. Foi na época do anterior ali, né, o Gás e o outro lá, o Pior Médici. Bem, então, isso foi aos poucos surgindo por necessidade das massas, da classe trabalhadora que está nas periferias. Então, isso se politizou para os movimentos sociais, que chamou a forma da reforma urbana. Então, essa reforma urbana foi um marco para nós, que chegou na Constituinte de 88, nos artigos 185 e 186, que ficaram reduzidos, que eram 150 mil assinaturas, pedindo 3 ou 4 páginas a proposta de toda a política urbana. E só restou 2, plano diretor e a questão do uso capião, porque o Centro Imobiliário cortou, o Congresso cortou tudo. Bom, aí essa questão foi aumentando nas ruas, o outro Sarney lá também, ele incorporou essa proposta, mas abandonou o Programa Nacional, que os militares tinham, tá certo? E assim, aí veio o outro lá, o Collor, o FHC, que também descentralizou o sistema, não fez uma política nacional, e só com o Lula, com a pressão dos movimentos sociais, com uma política nacional. Ou seja, um conjunto, uma política geral, que em vez de ser sistema financeiro do mercado, passa a ser habitação social de fundo perdido, que é o caso da faixa 1. Bom, então, essa pressão que vem de lá. Bem, então, o caso da Conferência da Cidade, para quem não sabe, é uma política dentro dos movimentos sociais que quem formula a política é da base, de baixo para cima. Por exemplo, o SUS foi uma luta que vem não só do movimento sanitarista, mas vem das periferias. E aí surgiu, vem a Conferência Nacional, vem das cidades, vem da cultura. Eu acho que são mais de 30 tipos diferentes de conferência, baixo para cima. No caso da nacional nossa, que pega saneamento, habitação, questão ambiental, né, questão territorial em geral, começou lá em 2003. E essa conferência começou a primeira, veio a segunda, veio a terceira. Na proposta, olha só, nós criamos um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, parecido com o SUS urbano, olha só, tá? Que é universal, os 3 entes da federação, recursos públicos, principalmente nas três esferas. E essa luta vem vindo lá para cá, chama SNDU, que retomou agora. Por quê? Quando chegou na Dilma, a quinta conferência, nós tínhamos pautas que se repetiram agora. Tá? Mas o que houve? Houve o golpe, a impeachment da Dilma, lembra? Depois veio o outro lá, o Temer, o Bolsonaro, que desmontou tudo, e aí por isso ficou 13 anos de gap. E aí que entra a questão, né? Muitos pontos da Conferência Municipais Estaduais e agora nacional, em fevereiro passado, semana passada, eles foram retomados, porque paralisou lá atrás, certo? E surgiram pautas novas, que é o caso, por exemplo, do desmonte dos órgãos públicos, certo? Estaduais, como aqui no caso o Topaz é um desses desmontes de centralização. Outro ponto importante é a questão do agravamento da crise ambiental, né? E outra diversidade, porque no Estatuto da Cidade, que foi uma conquista nossa, em 2001, a questão racial, povos tradicionais não está. Mas vamos lá, certo? Então surgiu a mulher na cidade, a insegurança, etc. Né? A questão policial da segurança aumentou exponencialmente, né, com a morte das periferias da juventude negra. Esses são pontos novos que a quinta conferência da Dilma não havia contemplado, certo? Mas agora eu fiz uma crítica dentro da conferência estadual que tinha que fazer um balanço, olha só, porque é um gap de 13 anos para ver o que está lá atrás, o que nós retomamos, certo, para agora.
Mas não, eles fizeram uma discussão de baixo para cima, tudo bem, nos municípios, mas como se nada tivesse acontecido, eu achei. Certo? Eu fiz lá uma intervenção na estadual e na nacional, eu chamei atenção. Mas, de qualquer maneira, muitas pontas retomaram vários pontos das anteriores, certo? Que foram desativadas. O seguinte, ó, um ponto central, acho que é importante, é uma crítica ao Minha Casa Minha Vida, certo? Então, isso foi colocado lá, certo? Bom, a academia, eu particularmente, muita gente, nós vemos criticando isso aí desde o Lula 1, que é o Minha Casa Minha Vida, que eles ficaram nas periferias. Apesar que são muito melhor qualidade, de fato, que as Coabs da vida na época, né? Mas eles ficaram, às vezes, Palhoça aqui tem 70% do Minha Casa Minha Vida na região metropolitana, estão tudo na Palhoça, na periferia da Palhoça. A Palhoça é uma periferia, imagina só. Aí tu tem aquele conjunto lá de cima, parece que está no nada, né? Não tem farmácia na volta, certo? Aí houve um movimento que vem crescendo no Brasil inteiro, de que Lula o governo federal tinha que ficar perto das zonas urbanas e centrais. E aí, de fato, Lula 3 agora retoma, e aí, claro, vai ter que observar aos poucos, né? Os financiamentos agora, todos eles obrigam os prefeitos, porque, claro, grande parte da Casa Minha Vida está ligada aos prefeitos e aos empresários, das construtoras. É um outro problema. Então, o empresário joga para a periferia porque baixa os custos. Então, agora, o governo não libera dinheiro se não tiver perto áreas urbanizadas, com 3 itens. Ele bota o requisito. Eu acho que podia ser mais que isso, certo? Que é a parte de equipamento, saúde, educação e transporte. Mas eu acho pouco. Mas, enfim. Mas, então, aí vem a pressão. Nós temos que pensar para ter mais variáveis além das 3. Tudo bem? Então, isso é um ponto que é importante, que já começou. Então, o pessoal lá veio gritando sobre isso. O outro ponto é a regularização fundiária em áreas de ocupação, que está a polícia para cima, tem conflitos fundiários junto às justiças estaduais, então nós estamos também pedindo que não criminalizem os movimentos e que incorporem essas áreas prioritárias nas ZEIs, Zona Especial de Desenvolvimento Social. Então esse é um outro eixo lá que se colocou muito. O terceiro aspecto é a questão das terras públicas, que também... Eu estou com um grupo de pesquisa da universidade, porque eu voltei para a universidade e professor voluntário agora, né? Eu sou aposentado há 11 anos. Mas lá nós estamos fazer um cadastro das terras públicas da União, né, do Estado e do município, que estão, olha só, observe, em áreas centrais. E, no entanto, os prefeitos não deixam transparente aquilo porque negociam com o setor privado, certo? Privatizando terras públicas. São antigamente, como Gert Tink falou no seu livro Poder da Terra, e o anterior dele, que são terras comunais, terras devolutas, que foram griladas, literalmente. Então, o eixo também se colocou a isso. E a outra questão ambiental, em todos os aspectos da crise climática, que não pode reproduzir aquela matriz, você já sabe, agora deu um juiz de fora, que os caras estão em áreas localizadas ruins, porque não pode ficar nas centrais, que é muito caro. Aí o prefeito vai lá, reloca essa turma para uma área pior, na mesma área, certo? Que aconteceu em São Sebastião, que estavam no mar de deslizamento, o prefeito tirou dali, que eles botavam uma área de classe média rejeitou e botou perto de um rio. Quando veio a nova tragédia, alagou o rio. O pessoal que tinha saído do morro foi perto do rio. E está entendendo? Esse é a matriz. Então, esse pessoal reclamou muito lá na conferência. Vamos ainda no século XIX. No sistema capitalista, entendeu? A gente não vai resolver essas grandes questões que são redundantes estruturais do modo de produção. Está dado, certo? Mas esse é um avanço que se força, empurra o Estado para cumprir a sua função, que seria, em tese, para a população. Você tem um grande fundão que é os impostos e que a burguesia se apropria daquilo que leva para os seus interesses. A classe trabalhadora pega isso, essa parte desse fundo é para nós. Então você vai arrancando parte do capital. Né? Mas, claro, na rua, nas lutas, na democracia direta, certo? É que você vai arrancando, confirmando os chamais conselhos deliberativos, que na pauta se colocou no Congresso Nacional, é que esses conselhos sejam deliberativos. Os demais, mesmo que os conselhos não tenham em conta, é na rua, entendeu? E também, claro, os parlamentares, a democracia representativa, né? De você forçar que o Estado cumpra sua função para a classe trabalhadora. Bom, então isso nós estamos nessa luta já há muito tempo. A Marielle é um exemplo disso. A Marielle passou de uma criminalização para ser prioritário no Minha Casa Minha Vida aqui no Maciço Morro da Cruz. Eu estou dando um exemplo prático em muito pouco tempo, isso é uma coisa meio inédita no Brasil, eu dou todos os anos nesse caso,
e que uma população que foi rejeitada pelo prefeito, ela conseguiu incorporar uma pressão popular e também uma judicialização. E ela conseguiu, por pressão na rua e pressão junto aos vereadores, conseguiu que ela fosse prioritária, exclusiva para aquela comunidade. Não, o Topaz não conseguiu. E quem botar esse conjunto lá na Tapera, na máquina eleitoral, na máquina dele. Ele foi forçado pelo juiz a colocar ali. Por quê? Porque o pessoal foi para cima da Caixa Econômica Federal, na rua, pressionando, etc. Os eixos foram lá colocados, três eixos, basicamente, né, que nós tratamos lá, que é a questão do primeiro, são os principais setores urbanos com o planejamento das políticas públicas, a questão do plano plurianual 2024-2027, priorizar as questões urbanas nos municípios e estados, a regularização fundiária no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, a questão da mobilidade urbana, certo? Que hoje já está em fazer, é uma questão central para nós, né? O sistema de regulamentar o sistema único de mobilidade urbana. Depois nós tivemos o segundo bloco, que é financiamento de estratégias, e aí os consórcios, porque tem regiões metropolitanas que cada prefeito não dá conta, tem que ser o governo do estado para fazer grandes consórcios, que é o transporte, habitação e saneamento, são os três eixos que não dependem do município, são de vários, né? A gestão das regiões metropolitanas municipais, já falei esse conceito deliberativo, e o controle e gestão democrática das cidades, né? E depois regulamentar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E aí depois tem um aspecto específico, que é a segurança pública contra a criminalização nas periferias, por uma segurança, vamos dizer, cidadã. Bom, nesse aspecto, né, Elaine, a esquerda, de modo geral, tem poucos trabalhos sobre isso. Isso aí, aonde que a direita tentou lá tentar derrubar, botar o controle policial nas periferias, o pessoal conseguiu girar essa recomendação, que é ter políticas públicas nas periferias, lutas e evitar repressão. Nós conseguimos virar, porque a direita está querendo pegar esse ponto. Depois, o outro, a questão do sistema de transformação digital, né, que não dá para negar hoje, os instrumentos digitais e contra as redes, né, enfim, uma rede pública. E depois, o outro ponto é a questão do ambiental, que é a questão das tragédias, enfim, ter políticas de defesa pública, defesa civil, mas com controle da população. Porque aí você tem, aqui é uma vergonha, o prefeito vai lá de colete, o governador de colete, chega lá, nós somos aqui para as famílias. Passou a tragédia, cara, eles caem fora com uma máquina eleitoral. Não, senhor. É o núcleo de prevenção de tragédia a partir da base. A população sabe o que é risco. Eles não devem dizer o que tem que ter risco. Não vão dizer o que é risco. Chamar os técnicos junto, obviamente. Isso é um trabalho importante, que é uma novidade na defesa civil também. Então, a conferência foi dominada pelos movimentos populares. Tá? Os empresários estavam lá, mas a tônica teve lá. E teve uma marcha que saiu do Ministério da Cidade até a Planalto. Lula, você não está nos atendendo há 2 anos. Eu tenho gravação, tudo isso aí. Pô, foi incrível, cara. Tem 6 centrais de movimento popular lá. Lula. Aí o cara subiu no caminhão, o cara do Lula. Nós estamos representando o Lula aqui, ó. Até 31 de março, a gente vai atender vocês. Ah, é? Mas vem que venha na conferência, pô. Sabe o que aconteceu? No último dia, cara, o Lula resolveu ir lá. Pá, deu uma confusão. Aí o pessoal de mala, porque pô, tem que cercar aquele troço todo, uma confusão no último dia. O Lula foi lá 3 da tarde e falou para todo mundo, para a massa. Aquilo foi incrível. Aí o pessoal falou do movimento, estamos aqui, Lula, exigindo de você, que você... Blá, blá. Aí ele respondeu, ele foi hábil, né? Aí ele falou a questão da mulher e tal, né? Enfim, então, aquele negócio da sacada na minha vida, que tem que ter uma sacada, o pulo da sacada. Bom, então ele falou, o pessoal deu uma risada, mas ele foi lá. Foi interessante. E aí nós constituímos o Conselho Nacional das Cidades, recompondo o Conselho, certo? E aqui no Estado, o Conselho Estadual da Cidade, que está desativado, certo? Nós vamos desativar agora, recompor esse Conselho, e não sei quantas propostas a nível estadual que não foram discutidas na Conferência Estadual. Nós vamos retomar. Esse é o nosso desafio agora, Helene. É juntar essa turma que veio, nossos delegados que foram para a Nacional. Agora vamos implementar as propostas nacionais, mas as estaduais que ficaram sem discussão. E essa é a nossa pauta agora no próximo período.